Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima aula do nosso mini curso de Excel. Bem, eu sou Edvaldo Manuel, então estejam aqui preparados para mais uma aula. O que é que a gente vai aprender hoje? Hoje vamos aprender algo muito importante aqui nesta aula. Vamos falar sobre criar tabela e formatar como tabela. Como é que a gente faz para criar aqui uma tabela dentro do nosso Excel? Acredito que essa aqui venha a ser uma aula chave daqui do nosso mini curso, porque para a gente estarmos a automatizar informações, automatizar dados, primeiramente nós precisamos aprender a criar uma tabela, estruturar uma tabela e deixar essa tabela totalmente funcional, porque os dashboards, os gráficos, tudo isso aqui são dados extraídos dentro de uma tabela, razão pela qual nós precisamos aprender a criar uma tabela. Então, bora lá. Aqui eu vou começar a inserir os meus dados. Vou escrever aqui aluno. Aqui vou escrever primeiro trimestre. Certo? Para mim não ser tão repetitivo, vou apenas pegar aqui, copiar e arrastar para os demais aqui. Vou colar. Aqui onde tem o primeiro, vou meter segundo. Venho aqui e seleciono, elimino o primeiro, põe o terceiro trimestre. Aqui vou meter média. E aqui vou escrever resultado. Ok? Agora, vamos aqui começar a dar alguns tratamentos. Reparem, aqui o que é que nós temos? Reparem que o primeiro trimestre a palavra não está totalmente concluída aqui dentro desta célula. Nós concluímos de escrever a palavra, mas ele não aparece aqui toda ela. Por que que está acontecendo isso? Porque a palavra é maior que a célula. Então, como é que a gente faz para ajustar a célula? Se vocês virem, quando eu pego o cursor e venho aqui em cima, aqui na barra de fórmula, ele aparece a palavra completa. Quando vem aqui no segundo trimestre, também é a mesma coisa, mas ela aqui não aparece. Por quê? Aquilo que eu expliquei. Porque a célula é menor que a palavra escrita dentro dela. Como é que a gente faz para ajustar ela? Bem, para mim, começar a ajustar é muito simples. Antes de eu fazer isso, deixa primeiro já chegar aqui, selecionar ele e vou inserir bordas. Como é que eu faço para inserir bordas? Venho aqui na página inicial, depois venho aqui no grupo fontes. No grupo fontes venho aqui em bordas. Clico aqui nessa seta indicar para baixo para me abrir essa janela aqui. Aqui tem várias formas de a gente adicionar bordas, mas nós queremos adicionar todas as bordas. Então venho aqui, dou um clique em todas as bordas e aqui temos as bordas inseridas. Normalmente eu gosto de trabalhar sem essa linha de grade que vocês estão a ver aqui. Então venho aqui no exibir, venho aqui em linha de grade e vou desabilitar. E vai ficar assim totalmente bonito. Agora, como é que eu faço para mim aumentar aqui o tamanho das minhas colunas ou das minhas células? É muito simples, pessoal. Reparem que o primeiro trimestre não terminou, certo? Então, eu venho aqui entre a coluna E e a coluna F, aqui. Quando eu levo o meu cursor, ele aparece esse sinal de mais, com uma seta a indicar à esquerda e outra à direita. Se eu der duplo clique, automaticamente vai se ajustar. Vamos fazer isso agora, duplo clique, ela se ajustou. Certo? Vou fazer um Ctrl Z para retroceder. E a outra forma de a gente fazer isso é chegar aqui, quando ele aparecer sinal de mais, pressiono com o lado esquerdo do mouse e arrasto o meu aqui, arrasto a minha célula que é para aumentar de tamanho. Agora, como vocês podem ver que temos aqui o tamanho da célula. Agora, vou fazer de novo um Ctrl Z. Vocês podem observar que o primeiro, segundo e o terceiro trimestre estão com a mesma condição, certo? O conteúdo é maior que a célula. Como é que a gente faz para ajustar todos os três de uma só vez? Selecionamos as três colunas, chegamos em qualquer uma dessas colunas aqui no meio, vamos dar um duplo clique, automaticamente ela se ajusta. Agora, como é que a outra forma de fazermos isso, vou fazer um Ctrl Z, é chegarmos aqui em qualquer uma dessas colunas, entre a coluna E e a coluna F, entre a coluna F e a coluna G, a gente chega e pressiona com o lado esquerdo do mouse e vai arrastando. Assim a gente vai aumentando também a nossa célula. Então podemos fazer também aqui e deixar assim. Agora, para a nossa tabela começar a ter um aspecto mais visual, o que a gente vai fazer? Vou selecionar aqui o meu cabeçalho, venho aqui em página inicial, venho na cor do fundo, certo? Cor do preenchimento, seleciono aqui para abrir essa paleta de cor e aqui vou escolher essa cor aqui azul, vou dar um OK.
Agora, quero mudar a cor da fonte, venho aqui na cor da fonte, seleciono aqui essa seta que está indo cá para baixo para me abrir a paleta, vou meter uma cor branca, feito. Agora eu quero centralizar aqui os meus cabeçalhos, deixar elas centralizadas nas células. Como é que eu faço? Ainda selecionado, certo? Venho aqui em centralizar, vou dar um clique, ele vai centralizar aqui o meu cabeçalho. Então, repara, aqui nós temos uma tabela totalmente simples, mas já foi criada e aqui você só pode começar aqui, inserir os teus dados. Aqui, por exemplo, eu vou escrever aqui, Edivaldo Manuel. Aqui, bateu um erro aqui no Edivaldo, vamos lá corrigir. Ok, aqui eu escrevo Delmeia Manuel. Ok, reparem que o Edivaldo e a Delmeia eles passaram das suas células. Então nós já vimos como é que a gente faz este ajuste de forma rápida. Chego aqui, dou duplo clique, automaticamente ela se ajusta. Então aqui você vai inserir os seus dados de forma aleatória. Aqui são as notas de forma aleatória que a pessoa tirou, que eu estou aqui a inserir. Então, aqui nós temos. Agora, como é que a gente faz para achar a média? Bem, essa aula aqui não é aula sobre fórmulas ou funções aqui, mas eu vou já vos ensinar. O que eu fiz aqui? Selecionei os meus trimestres e vim aqui centralizar para os dados ficarem ao centro. Quando eu venho aqui na média, se eu quero achar a média é muito simples. Volto a repetir, não estamos a ensinar a média, estamos a ensinar a criar ou a formatar uma tabela, mas vou já aqui adiantar aqui a vos ensinar sobre média, mas nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre isso. Sinal de igualdade, escrevo média, vou abrir parênteses e vou selecionar da coluna E até a coluna G, onde tem os meus trimestres. Eu vou dar um Enter e temos aí a média. Como é que eu faço para achar a média aqui da Delmeia? O procedimento é o mesmo. Ou poderia então muito bem chegar aqui nessa média que eu já fiz. Vou só centralizar para os dados ficarem aqui mais visual. Venho aqui nesse cantinho direito inferior. Levo lá o meu cursor até aparecer sinal de mais, dou duplo clique. Automaticamente ele já vai me achar também a média daqui. Quando eu venho aqui nessa tabela que ou nessa média aqui que eu fiz, se vocês repararem aqui na barra de fórmula, quando você clica, automaticamente ele vai selecionar aqui todos ou todas as células que fazem parte desta soma ou que fazem parte aqui deste cálculo, como vocês podem ver, da coluna E6 até a coluna G6. Então, a coluna E6 está aqui e a coluna G6 também está aqui. Esses dois pontos significam até, quer dizer que ele saiu da coluna E até a coluna G. Agora, aqui o resultado não vou mostrar isso para vocês. Nas próximas aulas a gente vai mostrar quando a gente estiver a falar de fórmulas e funções aqui. O que eu quero trazer para vocês aqui é a diferença de a gente fazer uma tabela manual, uma tabela simples e a gente criar algo como tabela. Como é que a gente faz para formatar como tabela? Vou selecionar aqui esses dados aqui, vou fazer um Ctrl C, venho aqui, faço um Ctrl V para copiar. Vou eliminar aqui essa função que a gente criou da média, certo? Vai ficar assim. Agora vou formatar como tabela. Eu já ensinei na aula anterior como é que a gente faz para selecionar todo o nosso intervalo de texto, certo? Todo o nosso intervalo aqui de tabela. Shift, Ctrl ou Ctrl Shift barra de espaço, ele selecionou aqui. Agora eu venho aqui ainda na página inicial, venho aqui em formatar como tabela, dou um clique em formatar como tabela que vai me aparecer uma lista com várias tabelas. Aqui eu escolho uma tabela ao meu critério. Eu vou selecionar aqui esta primeira tabela, vou dar um clique. Ok, ela aqui vai me abrir essa janela, vai perguntar se a minha tabela tem cabeçalho. Sim, a minha tabela tem cabeçalho. Cabeçalhos são aqui esses meus títulos: aluno, primeiro, segundo até o terceiro trimestre, média e resultado. Então venho aqui, dou um ok. Automaticamente ele criou a minha tabela. Reparem que ele apareceu aqui com esse botão de filtrar. Se a gente não quer usar o botão de filtrar, a gente vem aqui. Quando a gente cria uma tabela, ele te abre uma nova guia chamada Design da Tabela. Então, aqui na guia Design da Tabela, aqui tem as informações que a gente possa fazer alterações na nossa tabela que a gente criou. Eu venho aqui onde está o botão de filtrar, vou desabilitar o botão de filtrar e ele tira o botão de filtrar.
Mas essa aqui é a mesma tabela. Qual é a diferença dessa tabela e dessa tabela aqui? Há muita diferença. Reparem, se eu meter aqui uma função ou uma fórmula da média, automaticamente ele vai calcular essa função para os restantes alunos. Eu venho aqui, vou escrever aqui. Sinal de igualdade, calma, deixa eu endireitar aqui, ok? Sinal de igualdade, vou escrever aqui média, ok? Abro parênteses. Seleciono aqui o meu primeiro trimestre, venho até ao terceiro, vou dar um Enter. Reparem que não foi necessariamente eu escrever a média da Delmeia, automaticamente ela me apareceu. Então isso é uma das vantagens de a gente formatar a nossa tabela como tabela. E outra desvantagem qual é? Calma, vou chegar aqui, vou aumentar, vou dar um espaço aqui para vocês verem o que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Ok. Eu venho aqui embaixo, se eu tivesse que adicionar mais uma informação aqui, vou chegar aqui, vou meter Delcio Mongo. Ok, reparem, que eu escrevi Delcio Mongo, nada aconteceu aqui, certo? Mas se eu vir aqui e escrever Delcio Mongo, Delcio Mongo, repare que ele aqui já me formatou essas minhas bordas, já veio aqui com as bordas, enquanto aqui não, aqui eu deveria fazer o quê? Chegar aqui, selecionar aqui esse intervalo, vir aqui e aplicar as bordas, que é para ele me aparecer aqui as bordas. Então eu tenho que fazer esse processo de novo, mas já quando eu formato como tabela, já não é necessário eu fazer isso. Na medida em que eu vou adicionar aqui mais dados, automaticamente só adiciono aqui A, dou um Enter, reparem que ele já veio aqui borda, venho aqui, adiciono B, dou um Enter, ele já me aparece aqui com as bordas. E o mais engraçado não, e o mais divertido, o mais bonito nisso é na medida em que eu for adicionar dados aqui, repare que aqui apareceu essas informações que parece alguma coisa está errada, nada está errado, aqui tem fórmulas, certo? E como nós não tratamos dessa forma, que é para ele ficar em branco quando não tem aqui nenhuma informação, razão pela qual ele está a apresentar desta forma. Mas na medida em que eu for adicionar aqui alguns dados, automaticamente esta minha função vai começar a surtir efeito, vai começar a fazer os seus cálculos. Quando eu coloco aqui 12, ele já vai começar a somar a média, já deu 12, vou meter 10, ele já somou a média do primeiro e segundo trimestre. Quando eu coloco aqui mais um valor, automaticamente ele vai somando. Então essa aqui é uma das vantagens de a gente formatar aqui a nossa tabela. Reparem nos dados que eu estou aqui a inserir e ele está fazendo a média de forma automática, sem necessariamente eu ter que chegar aqui, incluir aqui mais uma função. Então, o que é que eu faço para eliminar aqui as casas decimais? Muito simples, pessoal. Para eliminar as casas decimais, vou até selecionar ela, certo? Selecionei todo o meu intervalo. Eu venho aqui na página inicial, certo? Na página inicial, venho aqui no grupo número. Nesse grupo número aqui temos aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Então, na medida em que eu vou clicando aqui, minhas casas decimais vão começar diminuindo. Vamos diminuir e aqui temos as médias sem as casas decimais. Não, quero deixar apenas 2 casas decimais. Também pode fazer isso. Adiciona casas decimais. Aqui tem as tuas médias com as casas decimais. Não, quero deixar apenas uma casa decimal. Então também podes fazer isso. Agora, reparem aqui. Se eu chegar aqui e adicionar alguma informação, repara que a média não está calculada de forma automática. Eu poderia chegar aqui e ter que calcular de novo a minha média. Ou então chegar aqui nessa média já feita e dar um duplo clique aqui, que é para ele arrastar aqui a média até ao Delcio. Então, pessoal, esta aqui é uma das vantagens de nós formatar os nossos dados como tabela. É nós, estamos juntos e até a próxima.